Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e para todo sempre. Uma das coisas mais extraordinárias da doutrina espírita é a consolação que ela nos oferece. Sabermos que a vida continua e que as pessoas que nós amamos iremos reencontrar um dia nos traz uma paz no coração. Até porque a morte é uma coisa certa. Por mais que a nossa vida seja longa, um dia partiremos. E nos consola sabermos que não deixaremos de existir. Nos consola sabermos que aqueles que nós amamos, vamos nos encontrar. Eu me recordo que em Votuporanga, no último ano, tivemos uma experiência extraordinária nesse sentido. Um pai havia tentado suicídio 3 vezes. Graças a Deus não havia conseguido, porque o seu filho, um menino de 6 anos, comemorando a festa de aniversário, preparada por ele, com palhaços, bexigas, o bolo e um pequeno parque para eles se divertirem, e uma cama elástica. E nas brincadeiras naturais das crianças, ele caiu na cama elástica. Outras crianças caíram por cima e ele fraturou uma vértebra. A princípio, uma coisa não tão grave, mas a vértebra fraturada perfurou o pulmão e ele foi internado às pressas. Foi para a UTI e 2 dias depois veio a óbito. Então nós ficamos a imaginar o coração daquele pai. Primeiro, perdeu um filho, e segundo, a culpa. Daí o motivo da tentativa do suicídio. Afinal de contas, ele fez a festa, ele contratou os brinquedos, e aí ele se perguntava: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer essa festa? E um dia ele passava no nosso tratamento de cirurgias espirituais, que nós temos toda terça-feira, e quando o Dr. Klaus o atendia, num dado momento o espírito do médico desencarnado afastou e o seu filho incorporou no médico. E foi algo espetacular de se observar, porque houve aquele choro dos dois. Eles se abraçaram fortemente, o menino naturalmente incorporado no médium, e ambos choravam. E houve um minuto que o menino disse assim: meu pai, não foi culpa sua, era a hora de eu partir, e antes de eu ir embora, os espíritos me autorizaram vir me despedir de você, e eu vim aqui para te dizer adeus. E saiu. E quando tudo isso aconteceu, me veio uma preocupação, porque o pai não era espírita, católico, foi ao centro tomar um passe no momento do desespero pela perda do filho, e eu fiquei me perguntando: o menino era o menino? Estava ali se despedindo do pai? Para nós espíritas, vamos acreditar sem problema algum, mas para ele, que não é espírita, ele não viu o menino. E quando eu me aproximei, eu disse a ele: o senhor tem dúvidas que é seu filho? Ele disse: nenhuma, porque eu e o meu filho tínhamos uma combinação, só nós sabíamos dela. Nós nos abraçávamos e entrelaçávamos os dedos atrás das costas, ninguém sabia disso. E ele me abraçou exatamente desse jeito. Quando nós lemos uma experiência parecida, narrada por Chico Xavier, a gente se impressiona com a perfeição da lei de Deus. Um casal, desta vez espírita, perdeu a bebê de apenas 1 aninho de idade. A babá passeava com a menina de bicicleta, deixou-a cair, ela bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e veio à morte. Embora o casal fosse espírita, a dor da mãe fez com que ela procurasse Chico Xavier. Quando ela conversava com o Chico, Chico fez 2 perguntas a ela. Chico perguntou assim: minha filha, você já perdoou a babá por ela ter derrubado a sua filha e a sua filha morrido? Sim, Chico, já perdoei, eu não guardo mágoa nenhuma. E aí Chico perguntou assim: e você já agradeceu a sua babá por isso? Agradecer?
Não, agradecer não. Agradecer, ele disse sim, porque a sua filha partiria de qualquer forma. E se a sua filha tivesse morrido através das suas mãos ou do seu marido, vocês jamais iriam se perdoar. Agradeça a Deus por ela ter partido através das mãos da babá, porque ela ia partir de qualquer jeito. E isto é extremamente consolador para todos nós que vivemos aqui, mas não somos daqui, que estamos numa vida material, mas somos espíritos imortais. Falando do tema, eu não me esqueci do tema, só fiz uma introdução, um pouquinho longa demais, mas tudo bem. Vocês me perdoem, porque Votuporanga é longe, então qualquer escorregadeira eu posso ser perdoado, não é mesmo? Uma senhora me procurou no centro e disse-me assim: Aguinaldo, eu vim lhe procurar porque eu preciso que você me ajude, porque a minha vizinha fez uma macumba para o meu marido, e o meu marido foi embora de casa e foi morar com a minha vizinha, e eu estou com um problema com o meu marido. E eu disse: mas o seu problema é com o seu marido ou com a sua vizinha? Não, é com os dois, porque ela fez uma macumba e o meu marido foi embora de casa. E é interessante a gente pensar, porque é um tema que vez ou outra surge, né? Será que macumba pega? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Claro que não é ninguém aqui desta cidade querida, não é aqui ninguém de Brusque, mas tem gente que já nasce macumbada de nascença, que é tão perdida que nem precisa de macumba. E eu, querendo ensiná-la, mas ao mesmo tempo fazê-lo de uma forma bem-humorada, eu disse assim a ela: me diga uma coisa, eu vou lhe ajudar. Vocês desfazem macumba? E eu contei uma mentirinha. Sim, desfazemos. Aí o senhor cobra? Digo: não cobramos nada. Só que para eu desfazer a macumba, a senhora tem que responder 3 perguntas. Aí eles respondem, claro que eu respondo. Mas a senhora não pode mentir. Não, eu respondo, o senhor pode perguntar. Primeira pergunta: a senhora ainda amava seu marido? Eu disse: amar, sim, né? 30 anos junto, a gente aprende a aguentar, conviver, mas amar, foi sincero. Segunda pergunta: vocês brigavam muito? Ah, sim, um dia sim, o outro também, o pau quebrado, era prato para um lado, xícara para o outro, que era insuportável, era briga que não acabava mais. Muito bem. Terceira pergunta: a senhora observou que o seu marido já andava de olho na vizinha? Ah, isso sim, miserável. E eu, tonta, fiquei feliz, porque ele passou a me ajudar em casa, mas ele sempre queria varrer a calçada, só varria a calçada, para ficar olhando a vizinha. Eu digo: muito bem. Então agora nós vamos fazer uma conta de matemática, a senhora preste atenção. Um casamento onde já não existia mais amor, um casamento mais brigas, um casamento mais onde um já queria trair, um casamento mais a macumba. Pegou. E ela ficou me olhando, e eu disse: a senhora não entendeu, né? Ela disse: não. Eu disse: olha, o problema não é a macumba, como o problema não são as pessoas que nos querem fazer mal. O problema é quando nós não conseguimos nos defender. Ninguém pode invadir energeticamente o nosso lar, nos prejudicar, seja com vibração, seja com desejo do mal, seja até com uma macumba, quando o nosso lar é protegido. Se você vai dormir, esquece o portão aberto, não liga a cerca elétrica e alguém leva a sua televisão, não é porque o ladrão é esperto, é porque você foi descuidado. E eu estou dizendo tudo isso para afirmar que o Evangelho no lar pode nos gerar esta proteção. Toda vez que nós sentamos de uma forma simples, abrimos o Evangelho e vamos ler um trecho e vamos comentar e vamos tomar a água fluida, nós passamos a ser assistidos pelos benfeitores espirituais. E a recomendação é que a gente faça sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E se que você quiser fazer todo dia no mesmo horário, pode fazer. Tem gente que diz assim: ah, mas fazer o Evangelho todo dia é demais. Você assiste novela todo dia, não é demais? Por que o Evangelho é demais? Não é demais. E se recomenda isso no exato mesmo dia, na mesma hora, porque você passa a ter a proteção espiritual. Nesse dia, os espíritos estarão ali para proteger você e para proteger o seu lar. Isto vale para nós como indivíduo.
Nós temos muito medo das pessoas que tentam nos prejudicar. A inveja, ela faz parte da vida. Existem muitas pessoas que são invejosas. Embora muita gente diga que é inveja, mas não é. Outro dia a pessoa me disse: Aguinaldo, eu sofro muito com a inveja, nada dá certo na minha vida, eu não consigo me casar, não consigo emprego, não consigo dinheiro, é inveja. Eu digo: criatura, inveja de quê? Está morrendo o homem, não tem dinheiro, não tem casamento, inveja do quê? Então tem coisa que não é inveja, é você que não sabe conduzir sua vida. Mas quando alguém lhe quer mal de verdade, você precisa criar os mecanismos de proteção, de autodefesa psíquica, usando uma expressão mais espírita. É quando você mantém um padrão de energia em que o outro não lhe atinge. E não se trata de você ir ou não ir no ambiente, mas trata de você não vincular-se ao ambiente. Porque o que nós fazemos? Eu chego no local, tem duas pessoas conversando, ela e ele. Como é mesmo o seu nome? Gabriel, desculpa, eu esqueci. Como é mesmo o seu nome? Luiz. Gabriel e Luiz. E eles estão ali fazendo fofoca de alguém. E eu chego, vamos imaginar, tem uma energia negativa, vocês concordam? Se você está fazendo uma maledicência, se você está fazendo uma fofoca, se você está falando mal de alguém, é óbvio que tem uma energia negativa. Eu me aproximo. E aí o Luiz vai dizer assim: Aguinaldo, você não sabe, mas eu vou lhe contar. Sabe aquele seu vizinho que mora do lado esquerdo? Sim, o que tem? Estava aqui conversando com ela, tem um amante. É mesmo? É, porque outro dia nós passávamos lá em frente, 3 horas da manhã, estava saindo um homem de carro da garagem, e não era o marido dela. Aí, sou eu que escolho se eu vou me contaminar, ou se eu vou sair livre da história. Porque se eu digo assim: é mesmo? E deu para ver quem era ele? Vocês viram a placa do carro? Pronto, você entrou na energia. Eu não preciso ser mal educado, eu posso simplesmente dizer assim: é mesmo? Que coisa, não é? Mas vocês viram o jornal, como é que está as chuvas aqui na região? Eu saí do assunto, eu cortei a fofoca e não me contaminei energeticamente. Quando uma pessoa que tem uma vibração ruim vai no nosso lar, encontra o nosso lar protegido pelo evangelho do lar e pelo comportamento, porque quando nós falamos do evangelho do lar, nós entendemos que nós devemos fazer o evangelho e que o nosso comportamento tem o evangelho como referência, porque não adianta nada eu fazer o evangelho e acabar o evangelho e começar uma briga: quem é que vai arrumar a cozinha hoje? É você, não é você, não, onde foi eu? E você termina a noite brigando. Partimos de um pressuposto que esse evangelho levado a efeito, esse evangelho levado a sério, vai ajudando na mudança do nosso comportamento, e nós vamos nos relacionando com mais afetividade, com mais amorosidade, com mais carinho uns para com os outros. Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que a família significa um avanço da sociedade. Seria uma recrudescência, uma volta ao egoísmo, se as famílias se diluíssem. Então a família é a base, seja que tipo de família for, isso não tem importância. A união de pessoas que se amam. E o evangelho no lar é justamente esse antídoto, essa medicação que vai nos ajudar a melhorar, que vai nos ajudar a ser feliz, que vai nos ajudar a ter paz e principalmente vai ajudar a ampliar a nossa fé. Fé é um artigo importante na nossa vida. Sempre que eu falo de fé, eu lembro da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça do Evangelho de Jesus é sem dúvida algum um dos maiores exemplos de fé que nós temos no Evangelho. Porque se nós observarmos as curas que Jesus fez, sempre houve um pedido e houve o desejo de Jesus de curar. Alguém chegou e disse: Senhor, cura minha sogra, Senhor, cura o meu servo, Senhor, cura minha filha, Senhor, cura-me. No caso da mulher hemorroíça, não. Ela já havia ido a vários médicos, curandeiros, feiticeiros, porque ela tinha uma perda de sangue constante e ninguém houvera logrado o sucesso de curá-la. Foi quando ela ouviu falar de Jesus. Diziam que Jesus era um homem especial,
os cabelos à moda nazarena divididos ao meio, um andar suave, gestos simples, um olhar penetrante. Diziam as pessoas que quem olhasse nos olhos de Jesus não era mais a mesma pessoa, ou se convertia ao seu amor, ou fugia desesperado de si mesmo, porque com olhos à semelhança de faróis, ele nos iluminava por dentro. E diziam as pessoas que esse Jesus era capaz de curar. Já havia devolvido a capacidade de enxergar a muitos cegos, a capacidade de andar a muitos paralíticos, e já havia até mesmo retirado do túmulo pessoas consideradas mortas. E ela foi em busca de Jesus. E Jesus estava cercado por uma multidão. Aliás, Jesus sempre esteve cercado por uma multidão, com exceção da crucificação. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, havia uma multidão. Quando Jesus ensinou a prece de Pai Nosso, havia uma multidão. Quando adentrou triunfante em Jerusalém, montado num pequeno animal, havia uma multidão. Mas na crucificação, a multidão ficou longe. Até mesmo os apóstolos, para não se comprometerem, ficaram à distância. Enquanto Jesus usava a coroa de espinhos que lhe cravavam na fronte, fazendo misturar o sangue com o suor, as chibatadas no rosto e a cruz pesada, apenas sua mãe, Maria de Nazaré, João Evangelista e uma mulher que não teve o seu nome citado em nenhum dos evangelhos, que acreditamos ser justamente a mulher hemorroíça, eram as poucas pessoas que estavam perto dele na hora da crucificação. E quando a mulher hemorroíça viu a multidão, ela percebeu que seria impossível pedir ajuda a ele, conversar com ele. E quando ele passava, ela estendeu a mão e tocou as vestes de Jesus. Quando ela tocou as vestes de Jesus, Jesus parou, olhou para o apóstolo e perguntou: quem me tocou? O apóstolo disse: mas Senhor, todos estão te tocando. Alguém tocou-me de uma forma diferente, porque de mim desprendeu-se uma virtude. Quem me tocou? A mulher envergonhada disse: Senhor, fui eu que te toquei, porque eu tinha certeza que se eu te tocasse eu ficaria curado. Ele abaixou-se carinhosamente e disse a ela: ide em paz, a tua fé te curou. E observe, ela não pediu, e ele não teve a intenção de curar, porque ele perguntou: quem me curou? De mim desprendeu-se uma virtude, ou seja, o fluido curador de Jesus que curou a mulher hemorroíça. Então, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, quando nós nos esforçamos para fazer o melhor possível pelo próximo e por nós mesmos, nós vamos amadurecendo, vamos protegendo o nosso lar, vamos protegendo a nossa mente, vamos protegendo o nosso coração. Vamos fazendo com que a nossa imunidade se fortaleça. E ainda que estejamos próximos de pessoas adoecidas, não venhamos a adoecer, porque carregamos Jesus no coração. Para aqueles que quiserem, momento propaganda. Nós temos ali o livro Psicoterapia no Além, que fala muito de autoconhecimento, que fala que no além também tem terapia, graças a Deus, senão a gente ia desencarnar todo mundo, ia continuar doente, sem solução. Eu sou psicoterapeuta profissionalmente, sou psicanalista, e tem alguns clientes que são tão difíceis que eu digo: olha, é o seguinte, quando a senhora desencarnar, eu vou continuar atendendo a senhora lá no plano espiritual, já vamos deixar a consulta marcada, porque aqui encarnado não vai ter jeito. Então, para quem gosta de autoconhecimento, muito bacana. Para quem gosta de estudo, para quem quer saber a situação espiritual no Brasil, da transição planetária, da ação dos obsessores nesse momento, o livro Os Pacificadores, em nome da paz. O livro trata de como os benfeitores estão agindo para ajudar o nosso planeta a se tornar um planeta melhor, com mais paz no coração. E o meu tempo já está se esgotando. Eu queria agradecer pela acolhida, reforçar o quanto nós precisamos, sobretudo, aprendermos a amar, porque o amor é o grande antídoto, o amor é a grande saída, o amor é o grande caminho. Que todos nós possamos aprender a amar e nos tornarmos pessoas melhores. Muita paz e muito obrigado a todos.